Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a raiva. O grupo é composto por Andressa Souza, Adonis Marcelo, Ana Vitória Rios, Adriana Sodré, Caroline de Menezes e Isaura. Esse trabalho ele foi realizado como requisito avaliativo do componente Defesa Sanitária Animal, ministrado pela professora doutora Tatiana Pacheco Rodrigues para o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave, considerada uma antropozoonose, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e vai se caracterizar como uma encefalite progressiva e aguda, com letalidade de aproximadamente 100%. Ela vai ser transmitida através da inoculação do vírus, através da mordedura e arranhadura de um animal infectado. A raiva é uma doença infecciosa causada pelo vírus da família Rapidovírus. Ela vai ser disseminada por todo o mundo, exceto na Oceania e em alguns países como América, Europa e Ásia. Além dos problemas causados na saúde pública, a raiva ela traz prejuízos econômicos à pecuária nacional e tem sido responsável nos últimos 10 anos por mais de 23 mil casos notificados apenas em herbívoros. No Brasil, o morcego ele é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre, enquanto cães e gatos continuam sendo fonte de infecção importante no perímetro urbano. Como ocorre a infecção? A transmissão. A transmissão ela vai estar relacionada a alguns fatores, como a grande concentração de bovinos, a redução do habitat desses morcegos hematófagos, a mudanças climáticas e alterações ambientais que podem causar modificações nas movimentações desses morcegos por busca de abrigo, alimentos e fontes de água. A transmissão ela vai ocorrer através da penetração do vírus contida na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura. A transmissão pela arranhadura e lambedura é rara, mas ela também pode acontecer. Diferentes espécies de morcegos e outros animais selvagens podem ser o reservatório do vírus, mas o Desmodus rotundus é o principal responsável pela transmissão da infecção e os herbívoros domésticos são os principais animais acometidos. Quanto à patogenia, no animal infectado, o vírus ele pode replicar nas células musculares próximas ao local de inoculação antes de invadir o sistema nervoso central. Porém, pode ocorrer a entrada direta do vírus no sistema nervoso central. A presença do vírus ela pode não ser detectada por métodos convencionais de diagnósticos e alguns pesquisadores designaram sistemas para atingir o sistema nervoso central, envolvendo o fluxo axoplasmático retrógrado. Após a infecção do sistema nervoso central, o vírus ele vai se disseminar para os tecidos não neuronais via nervos periféricos de forma centrífuga, distribuindo-se por todo o organismo. O vírus ele vai se replicar e vai ser excretado nas glândulas salivares, que é o principal mecanismo de disseminação e perpetuação do mesmo na natureza. Quanto à sintomatologia clínica da raiva, ela vai ser muito variável na grande maioria das espécies acometidas. As formas paralítica e furiosa são apresentações clássicas da doença e são consequentes ao local da lesão no sistema nervoso central. Nos bovinos, o sinal inicial é o isolamento. O animal ele vai se afastar do rebanho e vai apresentar apatia e perda de apetite. O início do sinal clínico é chamado de fase prodrômica e acontece em todas as espécies de animais acometidos. O curso clínico da doença ela vai variar de 3 a 7 dias, sendo a forma paralítica a manifestação clínica observada nos bovinos, e ela vai se caracterizar pela incoordenação motora, movimentos de pedalagem, paresia e paralisia dos membros pélvicos, decúbito lateral, opistótono, cealorreia, agressividade, nistagmo e a morte do animal. A mandíbula é o local onde a paralisia ela vai ser mais notável. E a morte ela vai se dar por paralisia dos músculos respiratórios. Ainda não se sabe precisamente qual é o período em que os herbívoros são capazes de transmitir a doença, ainda que a maioria das espécies desses herbívoros, principalmente os domésticos, não possuem uma dentição adequada de causar ferimentos profundos. A raiva furiosa, o animal vai ficar agressivo e irracional. Ele vai ser conhecido como síndrome do cachorro louco. Esse animal ele fica com semblante de alerta, ansiedade com pupilas dilatadas. Podem perder o medo de animais inimigos naturais e o barulho pode induzir a comportamentos agressivos.
O animal ele tenta se alimentar e beber água, mas não tem sucesso, pois o nervo faríngeo ele vai estar imobilizado, levando esse animal à agressividade. Essa paralisia do nervo faríngeo ela vai provocar hidrofobia, pois o animal ele tenta deglutir e sente dor. Quanto ao diagnóstico da raiva, ela não deve ser baseado apenas nas observações clínicas, especialmente porque outras enfermidades podem originar sinais semelhantes. A observação clínica ela vai permitir levar somente uma suspeita da raiva. Associada ao exame clínico, é fundamental a situação epidemiológica no local, a história da infecção na região, a presença de morcegos hematófagos e a possibilidade da introdução desses animais provenientes de áreas endêmicas. Essa associação de dados ela vai permitir um diagnóstico presuntivo que deve ser confirmado por testes laboratoriais. O diagnóstico da raiva ele compreende um conjunto de técnicas padronizadas que são utilizadas na maioria dos laboratórios. A maioria dos testes é realizado por meio de ensaio biológico da imunofluorescência direta em tecido cerebral. Geralmente, ele vai ser seguido por ensaio biológico confirmativo, o teste de inoculação em camundongos. Embora esse teste de inoculação em camundongo ele seja altamente sensível, confiável e fácil de ser realizado, o tempo necessário para o resultado definitivo é em média de 21 a 30 dias, e as restrições e questões acerca do uso de animais estão levando à substituição gradual pelo isolamento viral. As técnicas laboratoriais são aplicadas preferencialmente nos tecidos do sistema nervoso central removidos durante a necrópsia. São materiais de escolha para o diagnóstico da raiva: fragmentos do hipocampo, tronco cerebral, tálamo, córtex, cerebelo, medula oblonga e o líquido céfalo-raquidiano. Quando não há a possibilidade de se abrir com segurança a caixa encefálica para a retirada dos fragmentos do sistema nervoso central, a cabeça do animal ela pode ser enviada ao laboratório. Essas amostras deverão ser remetidas sob refrigeração. Porém, os locais onde não há condição de manter o material refrigerado, é recomendado a imersão do fragmento em tecido em líquido de Vale, que é a glicerina 50%, tamponada com tampão de fosfato. Nesse líquido, o vírus ele vai se manter detectado por vários dias. O primeiro diagnóstico é histopatológico. Ele é o primeiro método laboratorial rápido proposto para o diagnóstico da raiva, onde foi detectado o corpúsculo de Negri através da histopatologia, que foi descrito por Aldrich Negri. Essa prova ela vai apresentar uma sensibilidade e especificidade baixa, pois os corpúsculos eles vão estar detectados em média de 60 a 70% dos animais positivos. A imunofluorescência direta é o teste mais amplamente utilizado e único teste oficial reconhecido pelo MAPA para o diagnóstico da raiva. Ele também é reconhecido pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A imunofluorescência é uma técnica de escolha para o diagnóstico da raiva pela sua rapidez. Ela vai realizar a impressão do tecido fresco sobre lâminas de microscopia e vai permitir a obtenção dos resultados em poucas horas. Tanto a sua sensibilidade quanto a sua especificidade são próximas de 100%. Essa técnica deve ser realizada em amostras frescas refrigeradas e, por consequência disso, é inevitável a sua execução a campo ou, quando necessário, percorrer longas distâncias ao laboratório. No entanto, pode ser aplicada em amostras conservadas em glicerina e, após essa conservação, repetir várias vezes a operação de lavagem. Quanto ao isolamento viral, vai detectar sua infecciosidade da amostra através da inoculação da suspensão em tecidos extraídos de amostras suspeitas em sistemas biológicos, permitindo assim o isolamento do agente. É utilizado juntamente ao teste de imunofluorescência direta, conforme preconiza a OMS. A imunohistoquímica ela vai consistir na detecção do antígeno rápido através da marcação de anticorpos. Essa imunohistoquímica é um teste indicado quando não há possibilidade de se conservar a amostra em refrigeração, pois a técnica vai permitir a fixação de formol, o que vai diminuir o risco de alteração autolítica, que vai comprometer assim o seu diagnóstico. Além da sua sensibilidade, a sua especificidade atinge 100%.
Quanto ao diagnóstico diferencial, algumas doenças devem integrar o diagnóstico diferencial da raiva, como a leucose enzootica bovina, a listeriose, enterotoxemia, a forma cerebral da babesiose, a febre catarral maligna, encefalopatia espongiforme bovina, a meningoencefalite granulomatosa pelo consumo de ervilhaca e a polincefalomalácia. Quanto à sua prevenção, a prevenção da raiva ela consiste fundamentalmente na vacinação e no controle dos reservatórios. A raiva dos bovinos ela vai ser controlada pela aplicação das vacinas em animais em áreas endêmicas e pelo controle das populações de morcego hematófago. O MAPA ele vai ser responsável pela coordenação e normalização e supervisão de ações do PNCRH por definir estratégias para a prevenção e controle da raiva e o seu credenciamento de laboratórios para o diagnóstico da raiva. As Superintendências Federais da Agricultura, conhecida como SFA, ela vai coordenar e supervisionar as atividades de controle da raiva dos herbívoros brasileiros e dispõe de um corpo técnico composto por profissionais habilitados para exercer as atividades da defesa sanitária ambiental. Em cada SFA existe um Serviço de Defesa Sanitária Agropecuária, SEDESA, que são encarregados pela execução de ações do PNCRH, como o cadastramento de propriedades rurais, o cadastramento e o monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos e a execução da vigilância em áreas ou propriedades de risco e o atendimento aos focos da doença. A profilaxia pré-exposição é uma medida de prevenção que deve ser iniciada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, durante a sua atividade ocupacional exercida por profissionais como médicos veterinários, biólogos, profissionais de laboratórios de virologia e anatomopatologia para raiva, estudantes de medicina veterinária, zootecnia, biologia, agronomia, agrotécnicas e áreas e afins. Pessoas que atuam na captura, contenção, manejo e coleta de amostras, vacinação, pesquisas, investigações epidemiológicas, identificação e classificação de mamíferos, os domésticos, no caso cão e gato, ou de produção, bovídeos, equídeos, caprinos, ovinos e suínos, animais silvestres de vida livre ou de cativeiro, inclusive funcionários de zoológico, espeleólogos, guias de ecoturismo, pescadores ou outros profissionais que também trabalham em áreas de risco. Pessoas com risco de exposição ocasional ao vírus, como os turistas que viajam para áreas de raiva não controlada, devem ser avaliados individualmente, podendo receber a profilaxia pré-exposição, dependendo do que estarão expostos durante a viagem. Obrigada.